Bom, retomando nossa conversa depois dessa interrupção dos nossos canídeos que moram aqui na minha casa comigo e dos vizinhos também que estavam tocando terror, né? Eles estavam se comunicando intensamente sobre o que não saberemos, provavelmente um bichinho que passou, um outro cachorro que passou no meio da rua e estava invadindo território e eles tiveram essa reação instintiva, né? A linguagem, a comunicação animal, ela é essencialmente instintiva, ela responde a uma codificação genética, como a gente já falou lá no primeiro vídeo, onde não há uma racionalidade para a reação comunicativa, comunicacional deles. Voltando para a nossa capacidade de comunicação, então Paulo Freire vai dizer que nós somos seres aprendizes, e isso tem tudo a ver com a nossa capacidade de metaforizar o mundo. Nossa, foi muito rápido. Então vamos voltar um pouquinho. Metáfora. Que palavrão, né? Uma palavra grande e difícil e esquisita. Eventualmente a gente vê isso lá no final do ensino médio para ver figuras de linguagem, mas a gente não entende de fato do que ela está falando, porque infelizmente a minha área, que é a língua portuguesa, assim como muitas áreas, tem uma tradição ruim de ensino. Nos últimos anos a gente melhorou significativamente o ensino de língua portuguesa como língua materna, mas ainda precisamos melhorar muito, assim como tantas outras áreas que acabam afugentando as pessoas, né? Matemática e português geralmente são as mais, vamos dizer assim, crucificadas nesse sentido. Então vamos falar, quando a gente tem um palavrão, o que a gente faz? A gente tenta entender de onde ele veio. Essa palavra metáfora, ela é uma palavra de raiz grega, né? Então vamos voltar lá na etimologia grega. O que significa metáfora? Metáfora nada mais significa do que deslocamento ou mudança. É muito legal porque se vocês forem morar nas ilhas gregas e forem mudar de casa um dia, vocês vão estar lá morando nas ilhas gregas, sendo professores riquíssimos, maravilhosos. Vai acontecer. E vocês vão para uma casa melhor. Então vocês vão contratar o quê? Uma empresa de mudança. E vai chegar um caminhãozinho na frente da sua casa. Nesse caminhão, na lateral dele, vai estar escrito metáfora, lá na Grécia. Então vejam que interessante, quando a gente entende que metáfora nada mais é do que mudança ou deslocamento, a gente começa a entender uma densidade, uma profundidade de significação desse conceito. Quando eu digo que meu cérebro ele é essencialmente metafórico, o meu cérebro ele é essencialmente analítico, ele é essencialmente capaz de produzir deslocamento de uma coisa a outra. E é exatamente isso, por exemplo, que o Piaget fala. Todos vocês devem ter visto ou estão vendo, né, os fundamentos da educação, enfim, os principais teóricos da pedagogia. E o Piaget diz que a criancinha, né, nessa lógica construtivista, só vai entender algo com base naquilo que ela já tem dentro dela. Paulo Freire vai falar a mesma coisa, só que de uma outra perspectiva. Então, quando ele fala, por exemplo, sobre a educação de jovens adultos, idosos e trabalhadores, né, o EJAIT, quando ele vai falar disso, ele vai dizer que todos os seres humanos são dotados de conhecimento. E é porque eles são dotados de conhecimento que eles podem ser mais, que eles podem conhecer mais. Estão entendendo esse caminho da metáfora? Então é com base naquilo que eu já conheço que eu consigo deslocar o meu conhecimento para frente. Vamos dar 2 passinhos para trás. A própria linguagem é metafórica. Por exemplo, eu tenho um copinho aqui. O famoso copo de requeijão reciclado, porque a gente faz isso. Quando eu digo copo, eu estou deslocando o conceito de copo da sua materialidade para um sistema linguístico. E aí, o copo saiu da vista de vocês, mas eu tô com um copo na minha mão. E vocês conseguem visualizar exatamente, não só qualquer copo, mas esse copo que se tornou o nosso referencial de copo, que é um copo filosófico, ele está meio cheio, meio vazio, enfim. Sumiu da vista de vocês. Eu desloquei da materialidade do copo para o conceito copo. Nossa, professora, está viajando muito. Tô, mas é importante que a gente troque essas reflexões um pouco mais aprofundadas sobre linguagem, para a gente entender por que ela é tão importante para todas as áreas da formação docente. Então, se eu desloco o significado de copo para um sistema linguístico, eu desloco esse significado e eu sou capaz de transferir esse copo simbolicamente para outras pessoas.
Por exemplo, acabei de contar para vocês sobre o significado da palavra metáfora. Eu desloquei o conceito da metáfora para uma troca linguística e eu colocando em palavras e dando esses exemplos, o caminhãozinho de mudança, pude promover em vocês uma compreensão sobre o que é a metáfora em si. Vou deixar isso um pouco mais claro por meio de uma anedota pessoal minha. Eu tenho um sobrinho que agora está com 17 anos e desde que ele nasceu, ele é um poeta. E eu tô achando uma graça porque agora ele realmente está escrevendo poesias. Quando eu comecei a namorar com o tio dele, que é padrinho dele, ele era muito bebezinho. E então eu peguei ele dos 6 meses dele até hoje, né, que eu tô junto com eles. E nesses primeiros momentos, quando ele estava aprendendo a falar, aí passado um tempinho, ele estava lá com os 2 aninhos dele, ele teve um hiperfoco na lua. Ele ficou encantado com a lua, que a lua era a coisa mais incrível, mais fascinante, e ele perturbava a gente. Então a gente chegava na casa dele, da mãe dele, e ele, titia, titia, a lua, a lua, a lua. E a gente empacotava o bichinho pra sair com ele de noite, pra ele ficar lá, e ele ficava com a mãozinha assim, a lua, a lua. Um belo dia eu cheguei na casa dele, ele tinha um pouco mais de 2 anos, e ele veio correndo na minha direção e disse, titia, a lua é uma esponja pendurada no céu. Aí eu já estava estudando linguagem, né? Já era estudante de letras. Eu parei na hora, a lua é uma esponja pendurada no céu, da onde esse menino tirou isso? Aí eu fiquei pensando, meu Deus, a lua, aí eu é mesmo? E eu tentando extrair ele, a lua, esponja, esponja. Lá pelas tantas, eu lanchei e tal, e fui ao banheiro, na casa dele. O banheiro social da casa dele era o banheiro que ele banhava. Quando eu olho pro box, o que eu vejo pendurado no alto do box? Uma esponja amarela, redonda, cheia de buraquinhos. No alto. Que pra gente no alto não é tão alto assim, mas pra uma coisinha de 2 anos de idade, é quase tão longe quanto a lua de fato. Só que a lua ele não conseguia entender, porque ele não tinha vivenciado a lua, ele não tinha conseguido pegar na lua, ele não tinha conseguido banhar com a lua, ele não tinha conseguido morder a lua. A esponja ele conseguiu fazer tudo isso. E a lua e a esponja têm traços de parecença, traços que a gente vai chamar de semânticos, traços de significação muito próximos. Redonda, amarelada, com buracos. E no caso dessa esponja especificamente, a mãe dele provavelmente tirava toda a água e deixava penduradinha no alto para ela terminar de secar e não mofar e poder ser usada novamente. O que essa criaturinha de 2 anos de idade fez? Poesia. Ele não entendia não só poesia, mas filosofia. Não só poesia, mas filosofia, como ele propôs um tratado de entendimento de um objeto da realidade a partir da observação. 2 anos de idade. Então ele entendeu a lua com base na esponja. Ele foi capaz de entender o que era a lua com base numa esponja. E ele não disse a lua é como uma esponja pendurada no céu. Ele não fez uma comparação. Ele colapsou os dois, ele usou um verbo de ligação. A lua é uma esponja pendurada no céu. Ele juntou esses 2 conceitos. E ele entendeu a lua com base na esponja. Vocês viram o deslocamento que ele fez? E isso é metáfora. Então ele foi capaz de propor, por mais que obviamente isso não se sustente do ponto de vista científico, teórico, enfim, mas se sustenta para entender, mas não é que se sustenta, mas é um excelente exemplo para nós entendermos como o cérebro humano é capaz de analisar coisas e aproximar a semântica dessas coisas, aproximar os significados dessas coisas. Então o nosso cérebro ele é essencialmente metafórico. E é porque nós somos capazes de metaforizar o mundo, nós somos capazes de deslocar os seus significados, né? A pedra no caminho não necessariamente é uma pedra, né? Que nós somos capazes de poesia, que nós somos capazes de ciência, que nós somos capazes de aprender. E nesses processos todos de sermos mais. Cara, vai me dizer que isso não é lindo? Nós somos capazes de ser mais. E isso é o que nos caracteriza como seres humanos.
Se nós somos tolhidos dessa possibilidade de sermos mais pelo aprendizado, pelo uso da linguagem, nós somos despidos da nossa humanidade. Acho que eu estou conseguindo comprovar para vocês que, de fato, a linguagem ela é central em todas as formas de produção de conhecimentos. E ela é fundamental para nós nos entendermos enquanto seres humanos.